Olá, Igreja. Este é um mês muito importante para nós, o mês da Reforma. Queremos saber mais um pouco sobre a Reforma. Então, vamos chamar o Pastor Mário para nos responder a algumas questões. Por que aconteceu a Reforma? Muito bem, Lucas. A tua pergunta é extremamente importante. Porquê que aconteceu uma reforma protestante? Bem, para entendermos o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, nós temos que recuar na história. Temos que ir bem atrás na história para entender o que é que foi acontecendo na Igreja que um dia levou este monge chamado Martim Lutero a colocar estas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Pois é, ali bem no final da vida dos apóstolos, no início da história dos pais da Igreja, nós temos aquilo que começou a ser conhecida como a Igreja Católica. A palavra católica significa universal, a Igreja de todos os crentes. Muito bem, naquele tempo nós tínhamos uma igreja ainda bastante unida, que se reunia várias vezes para decretar e dizer o que era verdadeiro e o que era falso na Igreja de Cristo. Mas com o surgimento ou o crescimento do cristianismo, que vivia debaixo de uma forte perseguição, assim, nós chegamos mais ou menos ao ano 300, quando Constantino, um imperador romano, decreta, por causa de uma visão ou de um sonho que ele teve, decreta que todo o império deveria ser cristão. Bem, a verdade é que quase todas as pessoas que viviam na Europa tornaram-se cristãs. Isto parecia ser uma coisa muito boa para o cristianismo, mas na verdade acabou por ser uma tragédia. Pessoas que realmente eram salvas e pessoas que não eram de todo salvas tornaram-se, por causa da Igreja, cristãs. Assim, a Igreja Católica passou a ser a Igreja do Estado, ou a religião do Estado, do governo. E com isso nós vemos várias falsas doutrinas a surgir, como por exemplo a veneração aos anjos, o início da adoração a santos e também aos mortos. Nós vemos que Maria é considerada a mãe de Deus por parte dos católicos. Mais ou menos no ano 600, nós temos um homem que se chama Gregório, conhecido como Gregório o Grande, que se torna e se autoproclama um apóstolo, um papa, o sucessor de Pedro. Assim, e ele passou a ter grandes privilégios e ele passou a dizer a todas as igrejas que existiam na Europa o que era realmente a vontade de Deus. E assim, mais e mais a igreja foi abandonando a palavra de Deus e ouvindo aquilo que os homens tinham para dizer, as opiniões dos homens ou a tradição dos homens, naquilo que a igreja deveria fazer. Então nós vemos várias coisas a surgirem, como por exemplo a doutrina do purgatório, que foi este mesmo Papa que a instituiu. Também nós tivemos a instituição do culto às imagens e às relíquias. Também nós temos a canonização dos santos. Nós vemos, por exemplo, o jejuar às sextas-feiras e durante também as quaresmas, mais ou menos naquela altura da Páscoa. Nós vemos também que vários concílios foram feitos e que a Igreja estabeleceu 7 sacramentos que são meios para que as pessoas pudessem ser salvas. E sabem, no meio de todas estas coisas surge aquela doutrina que mais mexeu com Lutero, que foi a instituição ou a venda de indulgências. Assim, as pessoas tinham que dar dinheiro e elas recebiam uma espécie de diploma ou certificados em que elas estavam justificadas diante de Deus por causa do dinheiro que deram à igreja ou a alguns pobres. E não somente elas, mas até mesmo familiares que tinham morrido e que supostamente agora estavam num purgatório e que por meio dessas indulgências essas pessoas podiam ser salvas. Pois é, quando Lutero ouviu isto e deparou-se com a venda de indulgências na Alemanha para que as pessoas pudessem ser salvas e salvar os seus familiares, ele levantou-se e ele então proclamou estas verdades, estas 95 teses, que se baseavam nestas duas grandes verdades. A verdade só pode ser obtida na palavra de Deus e a justificação só vem por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e deve ser aceite somente pela fé. E foi esta a razão pela qual aconteceu
a Reforma Protestante. Muito antes de Lutero aparecer, nós temos alguns homens conhecidos como pré-reformadores que lutaram contra estas mentiras da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi instituída por Gregório o Grande. Assim, estes homens foram, por exemplo, John Wycliffe, ou John Huss, ou, por exemplo, Jerónimo de Savonarola, que estava na Itália. Homens que lutaram contra este falso evangelho da Igreja Católica Apostólica Romana e que proclamaram esta verdade fundamental, que o justo só pode ser justificado pela fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. Então nós continuamos a falar sobre isto, porque isto mudou totalmente a história do cristianismo na Europa.